Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui à sua direita da tela, a Trindade. O Franco falou no último episódio, no episódio do Sistema, né? Você falou que foi ousado chamar de Trindade. Não foi? Mas a gente é ousado. E à sua esquerda da tela, Fábio Bessa e Thiago Kawamura. Sejam bem-vindos, ou Sistema, hosts do Sistema Podcast. Muito obrigado pelo convite. Fazendo a troca agora, né? Já que vocês foram lá e você não quis participar do troca-troca. Não quis, não. Deixei muito claro que eu queria muito, mas os caras fizeram questão de colocar numa data que eu não podia. Você não tava. E estamos aqui hoje. Obrigado. É o payback. É o payback. Começamos com uma clássica. Eu tava falando em off aqui. Faz 6 dias que eu tô bebendo direto, cara. Em off, mas online. Não, então agora já tá online, né? Não, pior que eu também. Meu Deus do céu. E você se orgulha disso? Final do ano, né? Copa do Mundo. Agora é maratonista, você pode. Exato. Cara, o copinho dos caras, olha que da hora, cara. A gente tem que fazer um copinho desse também. A gente tá muito ruim de publicidade. Tamo ruim, cara. Essa toalha também. Tem que aprender com os caras aqui. A gente Esse veio pra copo isso, está né? no MoMA. A gente copiou a iluminação deles, né? Então Copiou a camiseta. Copiou a camiseta. Agora a gente vai copiar o copinho e a toalha também. O que mais podemos copiar? Mas é isso. Vai aprendendo com os melhores. É isso aí, é consultoria. Bora lá? Bora lá. Precisa de apresentação ou... Uma breve do tema. Falando em aprender, hoje a gente vai falar com o Fábio e Thiago o que eles aprenderam nesse tempo todo aí, gravando podcasts envolvendo o tema esporte e carreira com uma galera importante. E, enfim, antes de falar sobre o tema de fato, né, entrar nessas lições aí que o esporte trazem para a carreira, que provavelmente vocês têm inúmeros exemplos de pessoas que passaram lá com esse tipo de relato, né? Queremos saber de vocês, de onde veio a inspiração para o Sistema, enfim, como começou tudo isso? Vou falar, porque o Fábio sempre me corta, né? Pode falar, cara. Então... Pode falar. O Fábio sempre me corta. Não vou cortar. Bom, o Sistema, cara, começou da gente... Pô, a gente é fisioterapeuta, né? Acho que a galera que tá assistindo aí, muitos até devem conhecer a gente. E... Tá se achando famosão, né? Você viu? Não, porque a gente já participou aqui, eu participei, o Fábio participou, a gente trabalha. Mas pra quem não conhece, a gente é fisioterapeuta. É o Físico das Estrelas. Há controvérsias. E aí, pô, sempre você tá com o paciente ali e nunca é só uma sessão, né? O cara passa 5 vezes com você, 10 vezes, você vira amigo dos pacientes. O Thiago vira muito sai pra amigo. Jantar, é isso. E aí, cara, nisso, a galera vai... Para de rir, cara. O Thiago entrou. E a galera vai contando história. E umas histórias muito legais, assim, tanto da parte pessoal quanto da parte do esporte ali, né? Assim, a gente acompanha de perto isso com os pacientes. E aí, pandemia, né, Fabião? Sem fazer nada. Fazendo vários nadas, a gente falou, porra, daria pra fazer um podcast, né? E a gente consome muito podcast. Tava na fase, né, assim, quando a gente criou o Sistema... auge da pandemia, acho que aqueles principais podcasts bombando, assim, eu lembro que, cara, né? Eu deixava podcast de 3, 4 horas ligado na sala lá, rodando um atrás do outro, e era meio que uma novidade ali, né? Então a gente foi muito nessa onda que o Thiago achou que a gente não ia durar 3 episódios, mas estamos aí. Coloquei todo o meu dinheiro ali, compramos gravador, microfone, tudo. Então foi um pouco disso que o Thiago falou, né? Acho que vocês também, né? A gente o dia inteiro convive com muita gente, assim, muito capacitada nas áreas, né? Então, homens, mulheres, como o Cássio fala, crianças. e que são bem legais de conversar. E você acaba aprendendo muito. Acho que o dia a dia nosso é um baita aprendizado. Os pacientes que vão lá procurar a gente, né, eles estão indo atrás de cuidado, mas no fim das contas a gente acaba aprendendo muito com eles. Porque é isso que o Thiago falou, você fica... Cara, 10 sessões são 10 horas com uma pessoa, né? Um cara que é um tubarão do mercado financeiro. Exato, mano. Que o cara ele acaba entrando no teu ciclo ali de
Você é o cara de confiança dele, né? Você tá cuidando do cara, então a pessoa confia muito em você. Isso. E aí são 10 horas, você não vai conhece pessoas em comum, então você já atendeu um amigo dele, um parente. Então... isso, Você precisa fazer umas 2, 3 perguntas, assim, você trabalha com o quê, aonde, quem te indicou, normalmente treina ali com você quem? Não, acabou. Ali você já tem assunto já. Acabou. Então foi isso, foi um pouco dessa ideia de, assim, como a gente aprende muito, né, e são histórias legais, que às vezes fica confinado ali na relação fisioterapeuta-paciente, a gente falou, a gente pode jogar luz nisso, né, no ventilador. E aí começamos a gravamos o primeiro episódio com o Cássio, inclusive. Cássio Siqueira. Contou lá e depois, cara, fomos chamando os pacientes mais próximos nossos. E aí, cara, um vai destravando o outro, né? Aí você conversa com um, aí o outro, não, você podia chamar esse daqui, não sei o quê. Aí, você tem um contato? Tem, faz a ponte. Aí, quando não, é a pessoa que fala, você deveria chamar tal pessoa aqui, né? Não, isso no meio do episódio. Aí, cara, aí um vai... Tá feito, né? Um vai destravando o outro. Aí, cara, começamos a chegar, nos treinadores, Marcos Paulo, Jair Mário Sérgio. Eu vi que vocês estão a 2 contatos do Obama. Obama. Não, já mandei um direct pra ele já. Né? 2 contatos do Obama, de presidenciáveis do Brasil, eles já chegaram. Já chegamos. Contato direto no WhatsApp. É que precisa fazer esporte, né? Então... Pense aí, quem é o presidenciável que pratica esporte? Pode ter histórico de atleta, tem que estar fazendo esporte, né? Senão... Não tem aquela fotinha do Lula na academia? Lula na academia, esporte, o Bolsonaro faz as flexões de pescoço. Já pode ir no Estema, já. Dá pra avaliar essa flexão do Bolsonaro aí no movimento em foco. Triste. Só fazendo um callback aí, os convidados de hoje já participaram. Para você que está ouvindo, não conhece o nosso podcast, é o primeiro episódio que é o de paraquedas aí. O Thiago participou do episódio 37, em que a gente falou sobre por que saber analisar movimento. E o Thiago participou também do 50, né? 50. É verdade. Comemorativo, onde a gente ficou só resenhando e tomando aquela cerveja ruim. E teve um filosofismo também sobre trabalho. Participou também. Foi online esse, né? Era online. Tá em todas. Tá em todas. Amigo é país. E o Fábio Bessa participou do episódio 10, Ensino na Saúde. Um dos primeiros também. Enfim. Só que não, a gente não tomou cerveja, né? Porque era online. Quer dizer, eu tomei. Quer dizer, eu devo ter tomado também. A gente só não tomou perto. Junto. Assim, né? Só não brindou. Só não tinha um barulhinho, né? Do começo do podcast. O brinde foi online. Mas apesar deles já terem participado, como o tema hoje é esporte e carreira, eles podiam falar um pouco sobre... da vivência deles com o esporte, né? E a carreira. Obviamente, né? E só antes de entrar nesse ponto, a decisão de ir para esse tema tem tudo a ver com o nome do podcast, mas também o título a gente escolheu por conta do nosso 4º, 5º, 6º episódio, que foi com o Wagner Juliano, que era Lições do Esporte para a Vida. Ele gravou com vocês já também. E aí a gente falou, os caras vão falar de carreira, mas nesse episódio teve um pouquinho de carreira, mas assim, aí muda, né? Mas hoje vamos cair de cabeça nas lições que vocês pegaram com esses caras, que são fodas aí em tudo que fazem em relação, principalmente à parte profissional, e o que vocês viram que o esporte potencializa na carreira dos caras e vice-versa também, né? Qual que é a mentalidade? Não, com certeza. Acho que só para fazer essa chamada. Cara, antes de continuar, vou colocar na tela aqui um comentário, olha que legal. Abraço a toda a galera do Movimento em Foco do Estema. Sou fisioterapeuta oncológico em Belém. Ambos os podcasts me ajudaram a tomar vergonha na cara e praticar de forma contínua exercícios. Muito bem. Animal, quem que é né? essa fera aí? O nome dele? Gabriel Garcia, cara. Gabriel Garcia. Conhecem Gabriel. Pessoalmente ele? Alguém? Ou, Não. sei lá, por rede social? Pô, obrigado por Prazer. acompanhar aí, Gabriel. Legal demais saber que você acompanha os dois conteúdos e que você vê que eles são sinergistas, né? Tratam de assuntos diferentes, mas no final das contas, ambos acho que promovem atividade física, enfim, movimento, o esporte, isso aí. Gabriel, deixa eu te dar uma dica. Se você virar nosso apoiador, você vai entrar no nosso Discord e poder ficar trocando ideia a semana inteira com a gente lá. É isso. Você fez o merchan assim, Olhando no olho. Lá de Belém, cara, pô, a gente
Se aproxima. Eu não conheço o Belém, tipo, O Belém tem a Serpa, a cerveja, né? Fala aí, ele vai ouvir aí a Serpa. Sabia? A Serpa Export é de Belém. É de Belém? É de Belém. Não Se eu estiver falando... Não, eu tô falando... Mas Depois a gente checa essa informação, né? Não, ele vai checar se ele tiver. Ele vai ver. Ela virou um personagem. Não, mas a Serpa porque eu atendi já 2 Ironmans lá, que eram de Belém. E aí eles que me contaram. Aí eu olhei na garrafa lá, é verdade mesmo. Olha só. E é muito boa, né? Cerveja premium. Muito bom, já nem lembro quem tinha que responder agora. Esporte carreira. Esporte carreira? Eu acho que envolver a história de vocês com o esporte, assim. E a relação do esporte com, enfim, ambos fisioterapeutas da área esportiva. Acho que vale a pena a gente trazer isso à tona. Cara, eu sempre gostei de esporte desde pequeno, assim. Pratiquei muita natação quando era pequeno. Aí depois tentei jogar bola, coisa que eu sou horrível. Aí joguei um pouquinho de vôlei. Aí na faculdade, cara, praticar tudo de esporte. E aí, cara, quando eu entrei na Care, eu acho que foi a grande virada de chave, assim, porque você tá nesse ambiente, você é exposto a todo momento, principalmente corredor e triatleta, e aí eu lembro que fizeram um desafio lá na Care, até da Jojoca que fez. Todo mundo correr a meia maratona lá, não sei o quê. Eu falei, o que é esse negócio de meia maratona? 21 quilômetros, vou fazer. Comecei tudo errado já. Aí em 3 meses doeu a banda. Cara, não me lesionei. A banda foi a minha. Não me lesionei nessa daí, mas aí bichinho da corrida picou, cara. Tipo, antes eu não conseguia correr 1 quilômetro, em 3 meses eu tava correndo 21, claro, sem desempenho, sem nada. E aí, cara, fui fazendo, cada vez mais 21, fizemos uma meia junto lá depois, fiz maratona esse ano. E acho que a história do esporte é essa. E aí, juntando com a carreira, eu acho que faz muito sentido estar junto, né? Porque a gente vivencia o lado do paciente e é bom fazer o esporte que o paciente pratica, né? Vocês sempre falam, né, de experimentar o movimento ali que o paciente tem dor. A gente só de ver o movimento já sabe que o cara tá sentindo, a gente consegue ter esse feeling da dor do cara. Então, eu acho que o meu caminho foi mais ou menos esse. Só um comentário breve. É muito doido. Eu, pelo menos, passo por isso. O Thiago, talvez, não sei. Que é assim, o Cássio acho que não, porque diz que é craque no futebol, mas quem passa por esporte coletivo e não se destaca pra caramba, tipo, joguei basquete e tal, quando vai para um esporte competitivo depois, que não depende tanto da habilidade como é a corrida, não sei, você vivencia a competição. Eu, pelo menos, vivencio muito mais a competição hoje, sabe? A sensação de... A competição é interna, né? A competição interna e a evolução do treino do que eu jogando basquete, tá ligado? Então, não sei. Acho que a corrida é um esporte que permite bastante isso. O cara que é ruim das modalidades ser bom em outra coisa. Assim. Não, com certeza, cara. Com certeza. O cara se queimou com todos os corredores. Não queimei, não. Chamou vocês de grosso. Essa prova que a gente fez junto, o Franco, inclusive, que puxou a gente no final. Foi na meia. Foi. A gente achou que não ia dar mais. Na marginal, né? Lá. Os últimos K. Último quilômetro. Exatamente o último K. Eu lembro que eu falava pro Thiago, não dá, cara. Vamos manter aqui. Não, a banda não dava caixa mesmo, assim. Vou infartar. Não, mas foi aí bom. O Franco surgiu do nada, assim, pulando as pistas lá e puxou a gente os últimos 3K. Bom, vocês sabem, eu sou de Cruzeiro, interior de São Paulo, cidadezinha, ovo, pequenininha. E, né, assim, meu pai e minha mãe são formados em educação física, não sei se vocês sabiam, mas... Não sabia, não sabia, não lembrava. Também não sabia. Mas assim, eles, assim, fizeram a faculdade e tudo, não chegaram a atuar muito na área, mas... O esporte, meu pai sempre jogou bola, então, mas o filho não teve vocação nenhuma. Eu fazia aula, ia pra escolinha, sabe? Tipo, escola. Era a última a ser escolhida. Mas eu ia, eu sempre precisava. Porque seu irmão é da música também. Meu irmão é da música, meu irmão é baterista. Não, ruim também, ruim pra caramba. Mas você também é da música. Também. Não, a minha infância foi muito mais de guitarra, de banda, essas coisas, mas... O Fabião tá provando meu ponto aqui, ele virou corredor depois. Não, virei. Virou, pô, meio maratona.
maratonista. Meio maratonista. Futuro maratonista. Mas eu tive Futuro uma infância... Ironman. Eu tive uma infância de... Não, Ironman não. Meio Iron, 70.3. Não, os caras já fizeram... Não, aposta, pra galera que tá ouvindo aqui, quando a gente começou a gravar o Estema, fizeram uma aposta que se a gente tivesse 100 mil visualizações antes do episódio 100... Não é antes de coisa nenhuma. Lógico que é. 100 até, episódios e 100 mil visualizações. 100 mil Hora que bater isso, Iron Man. Tá, tô de prova. Não, Eu assisto, ouço as todos duas- os as duas sistemas, eu tô de coisas. prova. Bom, tá gravado. Só que na época a gente só tinha o Spotify. Eu falei, porra, tem que ter 1000, no mínimo, downloads por episódio. Eu falei, cara, coisa pra cacete. Só que daí entrou o canal do YouTube e tal, aí os caras começaram a somar. Documentário que tá com 15 mil. Aí fodeu. Aí precisa rever O os cara não termos. botava uma fé, né? Não, você viu. Como eles modificaram ali, eu também vou modificar. Mas eu acho que até pro meu pai ser gostar de esporte, ele sempre me colocava em vários esportes. Por exemplo, eu fiz karatê por um tempo, Shotokan, competia, mas era criança, assim, 14, acho que talvez até no máximo 15 anos. Aí saí, aí depois fiz judô um pouco. Judô eu fiz com o Vinícius, que é o Tigrão, que edita os vídeos, que é sócio do Estema também. Inclusive ele era faixa marrom, cara. Ele lutava bem pra caramba. Melhor a gente não brigar com ele. Hein? Não, mas agora... @ViniMaker. Agora... Não é esse, é o outro. É o VFS. VFS, que faz as edições. Mas eu acho que assim, o esporte que eu mais fiz na infância, assim, até o colegial, assim, era tênis. Assim, eu fazia aula de tênis, jogava com meu pai no clube, mas era, cara, cidade pequena, você é sócio do clube da cidade, aquela coisa... Aí quando eu fui fazer faculdade, que a cidade era um pouquinho maior, Volta Redonda, ali eu lembro que já não tinha quadra de tênis fácil, ali eu lembro que eu me perdi um pouco, parei totalmente. Aí era a época de faculdade, né? Era pé sujo, era cerveja. Então, nessa fase de faculdade, Jogos etílicos. cara, foi muito pouco. Então, aí depois, quando na profissão eu comecei a trabalhar com muito corredor, foi meio que a deixa ali, né? Porque eu vim pra cá. Aqui era mais... Aqui tênis ainda eu tô querendo voltar, mas aqui quando eu vim pra cá era mais difícil ainda, né? Porque você achar lugar pra jogar, né? Fazer aula, era tudo mais caro. Então, agora eu tô numa fase que eu tô começando a pesquisar de novo, lugar pra jogar, tudo. Joga com a Marcela no Vila Lobos. Então, ela me passou o contato dos professores dela lá, mas eles não... Mais não uma tavam tarefa coragem. pro Fábio fazer. Mas... Ou enfim. com o Bonadil, lá na Faculdade de Medicina. O Bonadil joga lá, no Cyber. Só que o Bonadil sabe jogar, né? Ele sabe jogar? Tem um tempinho ali ainda pra reaprender. Eu falo que eu nem jogo mais porque, cara, se pegar 17 até hoje, cara, são, sei lá, mais de 15 anos, quase 20 anos. Mas e a maratona ano que vem? Tô inscrito, hein? Tá inscrito? Tô inscrito pro sorteio. Qual, Berlim? Berlim. Berlim. Eu escrevi pra Londres, não rolou, claro, óbvio. Mas eu queria fazer o ano que vem. Você também, Thiagão? Não. Eu vou fazer Buenos Aires de qualquer jeito. Tô só esperando abrir a inscrição, mas vou fazer. Então, a corrida, a minha que pode vir, inclusive, para falar sobre... A gente trouxe o Nicolas, que meteu um sub-3, e a gente pode trazer o Thiago, que quebrou bonito. Que não fez nada. Fez 4 horas e mais. Mas a gente tava falando da banda, a minha... Quer dizer, na verdade eu estreiei num revezamento... você fez comigo a primeira prova de corrida. Vocês sabiam que o Cássio fez? Não. Acho que eu só ouço essa história, Acho que a gente fez, cara. Eu ia zoar que eu fiz bem pra caramba, né? Eu bati o recorde de nós ali, que era 5 km em 20 minutos. Não é possível. Mentira. Não é Cássio. Isso daí. Tá registrado, é só olhar lá. Eu não lembro. Nelson Rubens Mostra. pra caralho. E outra, o revezamento não são 5K, é 5K e meio, sei lá, 5.600. Aí deu 21 minutos, sei lá. Não, quem correu com o seu número de peito? Não foi você. Correu com a camisa de São Paulo. Eu já fui rápido. Hoje Hoje eu não São aguento, acho que eu Paulo. não completo 5K hoje. Mas Aí o time era já fui eu, rápido. o Renan, o Cássio e Natan, a Nath, não era? tinha 8. Não, mas aí tinha 2 de 4, né? Ou não, era? Não, era um a time gente de fez 8. 5 quilômetros cada um. É verdade. 5 cada O um. Natan teve diarreia, teve que ir no banheiro, chegou. Já é pra Pra 5K é foda, hein? Ali, Um frio do caramba, chovendo. Puta cagada. Puta cagada. Imagina, a largada era revezamento Pão de Açúcar, era no Ibira ali, na frente,
aquele monumento ali, por ali. Aí eu lembro que eu indo de manhã, primeira prova, né? Aquela sensação, você sair no domingo cedinho, de noite. O que eu tô fazendo? E aí começou a chover. Frio, chuva. Frio, muito frio e chovendo. Aí você estaciona o carro e fala, cara, e agora? Tem que ir andando até o lugar. É bem assim mesmo. Aí na época a gente ficou na tenda do Marcos Paulo, né? Lembra? A gente entrou e tava um monte de fruta, comida. Comemos muito ali. Aí eu lembro. Antes da prova, olha os caras, mano. Não, olha a cena, o Renan, vocês não conseguem imaginar o Renan nessa situação. E eu ia abrir a prova e o Renan ia para a primeira troca na Rubem Berta. Aí eu lembro do Emerson só chegando assim, batendo palma, falando, ó, e chovendo. E a gente embaixo da tenda. Falou assim, ó, quem vai largar e quem vai ser o segundo tem que sair agora, um para ir para a largada e o outro para ir para a transição. Eu lembro que eu olhei pro Renan assim, falei, puta que pariu. Eu lembro do Renan saindo assim, cara, na chuva, muita chuva, cara. E aí você fica parado, chovendo, e vento, e chovendo. Esperando o outro chegar. Pro segundo é ainda pior. Nossa. Que aí exato, tinha que ficar lá. Então essa foi a primeira experiência, depois fiz um 10K assim, também sem vergonha, você sai sem noção de ritmo, que daí você corre 3 km e você precisa andar, começa a doer aqui embaixo, aí a galera passa, vai, corre, você fala, não dá. Não é, não dá mesmo, assim, a galera incentiva, mas não dá. Aí eu fui fazer 21, cagada também, mal treinado. E aí foi o Renan também, com a Nath. Não sei se vocês lembram dessa história. Essa é a história que pegou a banda. Aí pegou a banda. A banda, pra quem não sabe, é lateral do joelho aqui. Todo mundo sabe, cara. Todo Movimento corre, em foco, meu. Movimento em Os foco. caras já Então, falaram várias vezes. Dorzinha na lateral do joelho ali. Vocês já tiveram episódio de banda? Eu não. Tá falhando, precisamos. Cara, eu lembro que assim, no treino já pegou, com 15K. Eu já não consegui treinar as 2 semanas que antecederam a prova. Então ali eu já fui daquele jeito. Levei os Advil. Aí, clássico. Aí eu lembro que quando a meia passou, era da ASICS, ela passou em frente à Care do Vila Lobos ali, uns 7 km, eu acho, sei lá. Aí já começou a dar sinal ali, eu já tomei um Advil. Aí eu lembro que... Aí ele não segurou, né? Ele segurou, acho que, sei lá, uma meia horinha ali. Se é que foi ele, né? Se é que ele fez efeito. Aí quando eu cruzei a linha, que eu parei, cara, aí meu joelho não dobrava mais. Aí eu lembro que eu, andando meio que ceifando, sabe? Galera, ponto e vírgula. Que tá ouvindo aqui é marcha ceifante ali, que você não consegue... E aí eu lembro que eu encontrei a Nath e o Renan, falei, nunca mais. Eu lembro que na segunda-feira o Renan ainda atendia, era a época que o Renan ainda atendia. Eu tinha avaliação, tudo de segunda de manhã. Eu lembro que eu tive que falar pra ele, ligar, cara, não consigo andar, atender, você vai ter que... Aí ele teve que avaliar um paciente, atender, eu falei, como é que eu ia mostrar a avaliação lá? Mas foi um aprendizado, assim, foi várias cagadas, sabe? O que você aprendeu pra carreira, Fabião, com essa experiência? Com essa daí? Com essa daí. Cara, você tem que respeitar o processo, cara. Respeita o processo. Ali, cara. E... Não, isso eu falei agora que veio na minha cabeça. Não, mas eu acho que é verdade, cara. Mas isso pra corrida faz muito sentido, assim, cara. A gente faz muita cagada, né? E esporte, assim, tá falando de corrida, esporte de endurance, né? Não tem mágica, né? Não tem... treino, cara. Pode... Tempo de adaptação do corpo. Você pode ter o dinheiro que for, a posição que for, você não faz. Assim, você fala assim, pega o cara e você vai correr 42, você não vai. Nem andar você vai. Então, acho que é isso, assim. O meu começo com o esporte foi na corrida, né? Foi assim. Aí hoje eu tô... pleiteando a maratona. Acho que tem que fazer uma vez. Acho que trazendo o assunto à tona... acho que é legal trazer do relato de vocês justamente, enfim, o ambiente de trabalho, né? Acabou levando vocês... influenciou muito, Influenciou muito na questão da escolha ali pelo esporte e tal. O Thiago talvez até um pouco mais inclinado a correr do que o Fabião, mas o Thiago puxando o Fabião também, né? Tipo, inscrevendo junto em prova e tudo mais. Eu acho que é um esporte que casa muito bem assim com a rotina que a gente tem, porque, cara, por exemplo, você vai fazer um esporte coletivo, vai jogar bola, cara. Você tem que primeiro achar pessoas para jogar.
Aí achou as pessoas, aí você tem que todo mundo, 10 pessoas tem que mesmo horário conseguir. Aí você conseguiu o horário, aí você precisa arrumar uma quadra. Então, cara, vai criando meio que barreiras né? assim. Aí numa semana vai um, aí na outra semana falta 2. Aí era quando a gente jogava lá. Sim. Aí vai se perdendo às vezes. Exato, e assim, a rotina acho que da maioria aqui é é puxadaça em termos de atendimento, né? Então, é aquela agenda que liberou um horário, é o horário que você tem para treinar. Exato. Tem dia que você aí treina você 10 da manhã, você tem liberou dia um que é horário. 2 da Vai tarde. treinar, você vai jogar bola? Não, você vai, correr, né? Então, Exatamente. é aquilo que encaixa mesmo, né? Então, acho que é legal trazer isso de como que a corrida foi o esporte que encaixou para vocês, considerando a carreira. Então, fica claro, talvez pela escolha do esporte, que a carreira é o que, num dado momento, foi a prioridade também, né? Claro. Porque se tivesse que escolher um esporte, talvez não fosse a corrida também, de cara, né? De talvez cara. fosse Então, outros. A esporte coletivo é muito legal, cara. Mas a corrida, assim, cara, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que se mexer. E o esporte coletivo é muito bom. Pô, eu adoro jogar bola, você adora estar com seus amigos e tal, mas a corrida é onde você consegue fazer o movimento, a atividade ali. Encaixa em qualquer rotina, né? Em qualquer rotina. E tem um ganho colateral da corrida que ela te obriga a ter uma rotina também, né? Por mais que ela seja flexível, você vai correr 3 vezes na semana e você precisa fazer um mínimo de fortalecimento. Se você vai fazer um 21, quem vai fazer 42 ainda precisa de mais responsabilidade. Isso, o Thiago cara que que vai é pra triatleta. balada. O Thiago que vai pra balada só vai no sábado, não vai na sexta também. Mudei. Dá uma dosada. Na sexta a gente fica em casa e vai no sábado, Exato. né? Pro rolê. Inclusive, isso é mega benéfico para a carreira, porque se você está dormindo bem, se alimentando bem, você produz mais o seu trabalho também. Tá desempenhando melhor. Excelente. Desempenhando melhor, não só o esporte, como o seu trabalho. Não é isso? Faz sentido. Não, mas faz? sim. E eles podiam falar da carreira deles também, né? Bora lá. Fábio vai começar Começando agora. pelos mais velhos. Pelo doutor. Pelo Então, doutor. galera, né, eu já falei, mas a gente é fisioterapeuta. E, cara, sempre pergunto assim, puta, por que você escolheu fisioterapia? Mas eu tinha uma prima fisioterapeuta, né, mas não foi nem muito por influência dela, foi muito, sabe, eu tava contando isso, não lembro pra quem, mas acho que foi num podcast do Polito, que era, naquela época você não tinha muito acesso à informação, pelo menos assim, não tinha internet tão fácil. Galera mais nova que tá ouvindo isso não consegue nem imaginar, né? Mas eu lembro que tinha aquela época de fim de terceiro ano, o pessoal decidindo, eu não tinha nada muito em mente. E a gente tinha uma irmã... Queria tocar guitarra. Tocava guitarra, se fosse escolher, acho que até hoje, né? Assim, eu era ser rockstar. E aí tinha uma irmã de um amigão nosso que já estava fazendo fisioterapia em Volta Redonda, né? Que é onde eu fiz lá no Rio. E aí, nessa época, assim, terceiro ano, decidi o que a gente vai fazer. Eu lembro que os 3 amigos, assim, muito próximos, o Vinícius lá, o Tigrão e o Fabrício, a gente, resolveu cara, ir na onda dela, assim. Então foi muito assim, ela explicou o que era fisioterapia, a gente olhou no guia do estudante impresso, e acabamos de última hora se matriculando. Acabou coincidendo, assim, a gente lendo sobre a profissão, tudo, mas não tinha aquilo de, sei lá, uma vocação. É claro, quando aí eu entrei na faculdade, aí foi meio que mergulhei de cabeça, assim, cara, colégio era muito mediano, assim, de só passar. E a época de faculdade, não sei o estalo que deu, os professores que incentivaram, mas eu comecei a estudar de verdade, sabe? De querer, não tirar nota, assim, a nota eu lembro que era com muita consequência, mas era muito assim, você querer aprender aquele conteúdo, né? Você se preocupava tanto com a nota. E aí, eu lembro que eu fui monitor de anatomia, então eu gostava muito de anatomia, biomecânica. Os professores meus de biomecânica, aquela história que a gente sempre conta, trabalhavam com ortopedia, com esporte, então foi meio natural o movimento querer ir para essa área. Então, quando acabou a faculdade lá no Rio, eu queria continuar estudando biomecânica. Como meus professores eram todos do Rio, lá da UFRJ, bastante que fazia
de biomecânica, né? Eu lembro que eles todos indicavam a UFRJ fazer especialização em biomecânica e tal. Então, eu, cara, estudei todo o conteúdo lá, passei na UFRJ e comecei aí. Em janeiro eu fui lá como aluno, assim, fazer especialização na Faculdade de Educação Física lá do Fundão. Foi também, eu lembro que foi uma fase tensa, assim, cara, para chegar lá era tenso. Linha vermelha. Porque, você ia do quê? Você ia de ônibus, descia na rodoviária, e na rodoviária ensinaram a gente a pegar um ônibus que você ia pro Fundão de ônibus, cara. Só que era... Fundão mesmo. Agora. Eu lembro que era... Menino do interior. O bagulho é louco. Era tenso, cara. Não, era tenso. Enfim, aí... Também o Vinícius, que é sócio do Estema, ó, como é que dá a volta o mundo. Ele tinha formado comigo, ele queria fazer o TI, hospital, e ele falou, eu falei, eu passei no Rio, vou ficar lá. Ele falou, eu passei na Unifesp em fisioterapia intensiva, tinha residência e tal, vou ficar lá. Vê alguma especialização lá para você fazer também em São Paulo, pra gente ficar junto lá e tal. E eu lembro que eu comecei a pesquisar um monte de especialização, já tava tudo com data, já tava fechado, né? Já era janeiro e tal. E tava as últimas semanas da especialização na época chamava Reeducação Funcional da Postura e do Movimento, que hoje é a músculo-esquelética do HC. E eu lembro que eu olhei o cronograma e tal, a ementa, tudo lá, o Cássio Siqueira tava um monte lá. E eu achei legal pra caramba. Falei, de última hora eu olhei assim e falei, vou fazer. Aí vim pra São Paulo, fiz o processo seletivo, passei. Aí eu lembro que eu tava matriculado no Rio e aqui. Daí teve um tio meu lá, que até já faleceu, eu lembro que ele falou, já morei no Rio, já morei em São Paulo, mas, assim, se eu fosse te dar uma opinião agora, na fase da sua vida, vai para São Paulo, assim. Depois, o Rio é legal, já morei lá também, mas acho que pro começo de carreira é onde as coisas acontecem e tal. E aí foi quando conversei lá em casa e tal, e aí vim de vez para cá. Cara, aquele momento bifurcação na vida que você tomasse outra decisão, sua vida hoje ia era... ser outra, completamente. Será que você estaria sentado aqui? Maluco, né? Não sei. Né? Difícil, hein? É até difícil saber se eu estaria na fisioterapia. Da minha turma, hoje, assim, com certeza, a minha turma tinha, sei lá, começou com 60 alunos, aí reprovou uma galera, foi para 45. Assim que formou, acho que, sei lá, uns 35. Formou você e o Tigrão. Eu e o Tigrão. Cara, assim, eu consigo falar hoje que 5 são fisioterapeutas. O resto que eu vejo em rede social, tudo já foi para outro lado. Inclusive o Tigrão. O Vinícius fez engenharia, depois mecatrônica, saiu da fisioterapia. Então foi realmente aquele momento assim de... Você também tá quase deixando de ser fisioterapeuta. Não, jamais. Você é produtor de conteúdo agora, cara. Parece, né? Porque é o que aparece nas redes. Cara, mas acho que isso é muito legal, porque a gente está falando de carreira, esporte, lições do esporte para carreira, e muitas das nossas decisões na carreira são conscientes. A gente quer ir para um lugar e vai, e tem um plano, mas tem muita coisa que vai direcionar a nossa carreira, que é acaso puro, né? Que é muito. Deus, que é anjo da guarda, alguém direcionando, porque... eu já falei outras vezes assim, mas tudo que eu planejei na minha carreira, depois Deus veio, alguém veio e falou, não, é pro outro lado. A hora que eu fiz o mestrado, eu falei, agora é a área acadêmica. Aí, jamais que, cara, o Thiago de 5, 10 anos atrás ia pensar que estaria com podcast, fazendo um monte de coisa, sabe? Zero. Não, cara, me sinto muito privilegiado. Assim, se olhar, eu tô conversando com vocês aqui, eu tô quase que... Se eu dar uns passos lá para trás, assim, olhar de fora, é um estranho no ninho, assim, né? Vocês se conheceram durante a graduação, né, na USP. E eu sempre tô nesse meio, assim, sei lá como. Quando eu tô aqui tomando cerveja, conversando com vocês. Pra caramba. Mas é sério. Já é de dentro. É sério. Então foi isso, assim. Aí eu vim fazer especialização. Aí na especialização, ainda tem até hoje, mudaram o nome, tinha um programa de preceptoria, né? Que você poderia ficar... Na época, você ganhava, acho que R$1.000 por mês. E aí você podia supervisionar o estágio dos alunos que entravam no seu curso. E aí foi nessa época que eu comecei a ter mais contato com o esporte, porque daí eu fiquei no ambulatório de esporte supervisionando estágio lá. E a biomecânica mesmo, que eu não tinha feito no Rio, eu acabei fazendo aqui em São Paulo, que daí eu vi que tinha um curso de especialização em biomecânica no IOT.
E aí acabei fazendo junto lá com essa época de preceptoria que eu tava. Aí foi quando eu conheci o Cássio melhor também, porque não sei se você lembra, mas ainda é assim, né? Quer dizer, hoje está mais digitalizado o ambulatório, mas eram as fichas de encaminhamento, né? Os médicos encaminhavam os pacientes, né, no HC para o ambulatório de esporte. Aí tinha o Cássio com a graduação e eu ficava com a especialização. Então a gente meio que, como era períodos diferentes, né? Acho que a graduação era de tarde, a especialização era de manhã. A gente conversava muito, esse paciente, mandaram, ele é melhor de manhã, então acho que é ali que eu comecei a conhecer melhor o Cássio. Às vezes teve um ou outro dia que o Cássio pedia para eu ficar de tarde na graduação com a supervisão, um ou outro dia. E, nessa época, o Fábio Bessa se vestia todo de social. Ele chegava de camisa de manga comprida, socialzão. Aí você falou, fisioterapeuta não pode trabalhar assim. Né? Ainda bem que não usava gravata, senão já tirou ele ali. Era sapatênis. Não, ou era polo ou era camisa com calça jeans, assim. E jaleco, né? E jaleco. Tinha, né? Era um cara diferenciado. Tinha que mostrar ali na aparência, né? No começo, né? Não tem muito no começo, hoje em dia... Né? Hoje em dia... Não precisa mais. Não, também ajuda, né? A aparência ajuda. Mas era isso. Aí foi essa fase, né, do HC, de uns 3 anos, entre especialização, 2 anos preceptoria. Aí surgiu a oportunidade de fazer o... Não, na verdade, assim, aí foram 2 coisas juntas, né? O Cássio, por se conhecer melhor ele... E na época era a Aninha também, que era a médica lá do COB. Os dois, eu lembro que os dois me convidaram para trabalhar na época era Run and Care, né? Na verdade, hoje Care Club, quem conhece, mas era Run and Care. Aí o Cássio falou, a gente sempre tá de olho, quem tá aqui e tal. Era, sei lá, 5 pessoas ali, né? Você foi o primeiro, né? Acho que da reeducação, sim. Tinha eu, Renan... da reeducação foi. De médico tinha... A Nath já tava. A Nath já tava. O Natan já circulava por ali também. O Natan já circulava. Então foi... Aí eu lembro, né? Aí foi quando eu comecei de fato, a trabalhar mais com esporte. Porque lá no HC eu queria pegar o esporte. Mas, né? Galera, né, mais jovens tem que aprender que nem tudo vem assim, né? Eu lembro que tinha o esporte, mas ele falou, tá bom, mas aí você vai ter que pegar a geronto da reumatologia, tudo. Então eu lembro que eu ficava com várias áreas ali, triagem, mas eu queria pegar o esporte. Aí depois desse convite lá do Cássio, aí que eu comecei a trabalhar, acompanhar ele atender, via muito o Cássio atender. Então numa época que não tinha, na verdade era 2 consultórios, era um drywall separando 2 macas. Então nós precisava avaliar, ele tinha que ir lá no parque, avaliar lá e marcar ou uma devolutiva no mesmo dia, uma devolutiva no outro dia. Então sentava numa mesa, abria lá o computador. Acompanhei muito a avaliação do Cássio e do Renan. Antes de começar a atender, né? Ia atender no Ibira com ele. E aí, em paralelo, surgiu a oportunidade, assim, enxugando bem, de fazer o doutorado lá na USP. Ia fazer o mestrado, aí como já tinha publicação na época dessa preceptoria, aí acabei entrando pro doutorado direto. Foi uma escola, foi um aprendizado, aprendi coisa pra caramba, mas também... Talvez pela área, pelo que eu fiz, tudo, foi onde eu concluí que eu sou um consumidor de pesquisa, eu não sou um produtor. Para fazer pesquisa ali, não era o meu perfil. Eu gostava de dar aula, eu gostava de atender. Então foi quando eu comecei meio a desligar dessa parte. Apesar de ter feito doutorado, fui banca do Cássio. Minha banca, pô. Nossa, a marmelada da história da Faculdade de Medicina da USP. Mas bom, já passou, né? Já assinou. E é isso. Aí depois que acabou o doutorado, tinha certeza que ia só atender e dar aula. Então, hoje eu continuo na gestão, assim, de cursos de especialização, de aperfeiçoamento, mas na parte mais chata, que é a parte de preencher planilha, que o Cássio adora, de pepino, se o pepino for muito grande, vai chegar em você ali e tudo, mas... Essa parte de estar ali na ponta com os alunos já teve uma fase muito gostosa, mas não, que é a parte mais legal, né? Hoje não tô mais. E aí hoje concentro mais as minhas atividades atendendo o paciente, assim. Eu falei, por deixar de ser fisioterapeuta, acho que eu atendo bastante, assim. Na semana, acho que 70% da minha semana é atendimento.
E as reuniões? As reuniões estão crescendo, cara. Acho que 20% é reunião e 10% é o Estema. Eu acho que se fosse isso. Vou aumentar o Estema aí, hein? Nossa, reunião... Dá um testemunho aqui. Então, conheci o Fábio Bessa, menino chegado do interior, vestido de polo, camisa todo social, fazendo a presença lá no HC. Aí era começo de residência em medicina esportiva lá no HC, então a gente... os médicos do esporte sempre fizeram um estágio com a gente lá na Físio. Então, o Fábio e na época o René foram dois que grudaram os caras mesmo na gente, assim, fizeram um contato muito forte com a medicina esportiva. E esse vínculo que a gente tem com a medicina esportiva hoje se deve muito a eles. Aí o Fábio foi pro doutorado. Quem nunca assistiu uma aula do Fábio, assista vídeos do Grau de Liberdade, porque o cara é um monstro quando ele prepara a aula, slide e vai dar aula, é uma puta aula. Inclusive, Thiago na pós falou, cara, melhor aula da minha vida quando assisti uma aula do Fábio Bessa. Foi mesmo. Foi uma puta aula, eu lembro. Era de membro inferior e membro superior. Você deu 2 aulas. Com o ar-condicionado desligado, Faz tempo. calor pra caramba. Mas foi foda. Todo o cara mundo conseguiu prender todo mundo ali. Então, baita professor. Aí pega para fazer gestão de curso, fez um baita curso de aperfeiçoamento em fisioterapia do esporte. Então, procurem também quem gosta da área que tem lá no HC. E uma característica do Fábio que eu sempre vi foi que ele era meio corredor de 100 metros. Ele... curioso pra caramba, ele decide um assunto, o cara vai a fundo. Então, quando ele decidiu que ele gostava da China, ele estudou. Mas é em qualquer coisa isso, tudo, cara. Né? Quer viajar pra Coreia do Norte e fica sabendo tudo sobre a Coreia do Norte. E aí, daqui a pouco, ele cansa também e troca de... Exatamente. Esse era o meu medo do Estema. Então, ia chegar aí. Por isso que a aposta não ia chegar a 100 episódios no Estema. Mas eu acho que essa coisa da mentalidade, eu acho que querer fazer maratona, do longo prazo, eu acho que isso aí também então, acho que aí... uma mudança aí. Teve uma mudança aí. Então, é só o meu testemunho aí sobre o Fábio Bessa, que é um monstro da fisioterapia. Tava aqui todo cheio de humildade. Eu tô aqui de fora na mesa com vocês. De fora. De fora. Cheio dos meninos. Na real, de fora tô eu, Thiago e Franco aqui. Essa é a verdade. Exato. Levantando a bola pra caralho de vocês. Total. Essa é a verdade. Mas os caras são puta monstros, honra velho. fazendo podcast com esses caras, velho. Você é louco. Os caras são fodidos. Bom, sobrou aí, pra mim Thiaguinho, falar, sobrou. né? Sobrou 10 Físio minutos. das estrelas. Sobrou 10 minutos pra eu falar, né? Puta história longa, hein? Eu cortei, cara. Vamos lá. Crise no Estema. Aí você vai Será que o falar, Estema sobrevive a hoje? Thiago vai falar assim, oi, meu nome é Thiago. Isso foi a minha primeira frase na faculdade, né? Bom, mas vamos lá. Tipo, cara, falando da carreira um pouquinho, quando eu tava no colégio, sempre quis alguma coisa na área da saúde, né? E não conhecia as profissões que tinha. Pensei que era tudo medicina e depois você vê o que faz. Sei lá, dentista é médico, nutricionista é médico, fisioterapeuta é médico. Especializações da medicina. É isso, cara. Aí falei, beleza, vou prestar medicina. Prestei lá, FUVEST, Unicamp, não sei o que, pá. Não passei, obviamente. Aí fui pro cursinho, aí fiz 1 ano de cursinho. Aí no cursinho que, cara, fui descobrindo, né, que tinha as profissões, que era diferente, como funcionava o vestibular e tudo mais. E era muito na época ali, 2010, 2011 e tal, que o Ronaldo tava no Corinthians e, porra, fisioterapia, Bruno Maziotti, não sei o quê. Eu falei, nossa, da hora pra caralho, é isso que eu quero. Aí sempre gostei muito de esporte, né? Falei, pô, juntar a saúde com o esporte. E aí prestei físio. Passei, aí conheci esses amigões aqui, esses idiotas. Mas idiotas não. Idiota nem tá aqui pra se defender. Mas aí, pô, faculdade, encontrei eles, tudo. E aí, sempre muito amigos, fazia todos os trabalhos juntos. Cara, era bem dedicado na faculdade. Outros nem tanto. E aí, cara, formei e fui fazer a pós em esporte, lá do HC. Que era a Jéssica e a Marcela lá de coordenadoras do curso e tal. Foi no mesmo ano do Franco.
E nisso, acho que, sei lá, na metade do curso ali, surgiu a oportunidade de entrar na Care. Mas eu lembro que antes disso, cara, eu já tinha um sonho, assim, de trabalhar na Care, tudo. Lembro, cara, que eu acho que quando abriu a casa lá do Ibira, eu fui com o Renan visitar lá, com o Cássio atendendo. Falei, nossa, cara, esse lugar que eu quero trabalhar, esse lugar que eu quero atender. E antes disso, ainda lembro uma vez uma visita da Liga de Esporte, cara, lá na Vila Olímpia ainda. E mesmo que era um conjuntinho lá, tava falando, nossa, cara, o clima é muito bom, sabe? Todo mundo alto astral, assim. E aí na metade do curso de especialização surgiu o convite, porra, aceitei na hora lá, troquei ideia com o Renan, não precisa nem falar, vamos embora. E tô lá desde 2017. Então, 5 anos de Care Club aí. E, cara, eu gosto muito do que eu faço. Aprendi muito com todos vocês, com o Fábio, principalmente, que foi meu líder por um tempo lá no Ibira. E aí, hoje em dia, porra, coordeno lá a Care de Perdizes. E é isso, cara. O seu sonho era trabalhar lá. Hoje você tem uma Care pra você, né? Foi isso, cara. A unidade Thiago Kawamura. Não é tão assim, né? Tem mais quadro na parede do Thiago do que do Doc em todas as unidades da Care. Isso é verdade. Mas esse é o marketing, né, cara? Isso é o marketing. Eu sou meio cara de pau, né? Então eu peço pra galera, a galera dá, tem que colocar o quadro lá. É isso, encurtando muito a história. Então, já que eu dei testemunho sobre o Fábio, eu vou dar sobre você. Tiagão, da turma dos meninos, no fundão, zoeira pra caralho, todos eles. Aí, hora que se formou e entrou na Care, o bicho é dos mais trabalhadores que eu já vi na vida, assim, era... Thiago, tem um paciente para atender às 5 da manhã no domingo. Topa? Topo. Agenda 1 milhão de pacientes por semana. Ficou rico em 2 meses, já comprou apartamento, cobertura. Os boletos estão chegando lá. Além de ser trabalhador pra caramba, é resenha. Fica amigo de todos os pacientes, vai pra balada, sabe da vida. Eu gosto dessa parte. E quanto mais famoso é o cara, mais ele se empenha também. Aí tem um tal de Fred dos Desimpedidos, que ele é amigo de infância, que vai na casa. Amigo de infância é foda. Que batizou o filho, foi no Maracanã, coisas assim. Então esse é o Thiago Kawamura aqui. O Tique, enfim, no episódio que vocês lançaram essa semana com a gente, com o Cássio e Franco, o Tique fez um apelo em frente às câmeras. Meninas, tô procurando um amor. Agora o Cássio manda essa, porque vai pra balada com todos os pacientes. Fica complicado, né? Porque eu vou pra balada procurar o meu amor. É isso, cara. Então é isso. Você não pegou. E meninas, vejam a foto do Thiago na praia, no Rio de Janeiro, esse fim de semana. O comentário do Cunhoche foi o melhor de todas. É a maior panturrilha do Brasil. Se baixar um pouquinho no feed, vai achar o cabelo platinado, que também foi um sucesso. Foi um sucesso. Aí O importante é tá ali, na boca do povo. Isso é importante. Imagina. Ele chegando com esse cabelo lá, a gente, esporte carreira, tentando passar uma credibilidade lá. Ele chega com esse Imagina cabelo. gravar com Obama assim, com o cabelo platinado. Não ia gravar. Então, lições de carreira, cada um tem suas armas. E o Thiago, a resenha, o marketing, o tá junto dos pacientes, comprar a briga do cara, esse é um mérito dele muito grande. Pô, muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo. É isso. É importante reconhecer as suas armas, né? Uma lição aí também. Saiba reconhecer os seus pontos fortes, né? Com certeza. Pra, de repente, enfatizá-los, né? Bom, vamos o que vocês estão aprendendo com os seus convidados. Teve muita gente convidada. Teve, cara. Vocês estão com 60... Foi o episódio... Foi o 60. Essa semana foi o 60, né? Que lançamos, No começo com o Cássio, o último agora com o Cássio também. O Cássio é o cobaia, esses né? dois, não sei se dá pra dizer que aprendeu muito, mas assim, enfim. Como enganar bem. O Cássio no episódio 60, pensando com ele mesmo, nossa, estou me safando O que a gente bem. aprendeu nos episódios com o Cássio? A mexer no mixer nas câmeras. Coisas técnicas.
Mas e aí, o que vocês trazem nesses 60 episódios? A gente fez Faz o nosso... apanhado assim de profissões que vocês pegaram. Fisioterapeuta, depois vocês entraram numa do mundo do triatlon, deve ter treinadores pra caramba, mas tem advogada que era do Partido Novo. Dá uma apanhada assim de gente foda que passou por lá. Putz, cara, tem bastante. Cara, o head do Google for Startups, que é o cara que decide os investimentos em startup do Google Brasil, a gente conversou, André Barrense. Presidente da Michael Page. Presidente da Michael Page, que é a maior consultoria de recursos humanos, né? Na verdade, da Page Group, né? Que é esse é o cara que jogou com o Romário. O Romário. O holandês. Animal o episódio. Puto, cara, é sensacional. Sócia do Grupo Primo, que é quem conhece o Primo Rico. Isso até gerou uma visita lá no Grupo Primo em Alphaville. Legal demais, hein? Foi conhecer lá. Animal, cara. Ela fundou a Grão, Rico. Né? Ela fundou a Rico, vendeu a Rico. Aí virou investidora, anjo. E aí fundou a Grão, que é uma... Hoje faz parte do... Se você faz parte do Grupo Primo lá e quer investir, eles têm um monte de treinador também, né? Os principais treinadores Demir Paulino, Marcos Paulo... Mário Sérgio, o Ortiz, o Avelar também, o Avelar, mais recente. O Marcelo Ortiz, que treina a Seleção Brasileira de Triatlon. Os médicos do esporte. O Gustavo Maglioca, médico do Palmeiras. O Dilda, que é médico do Santos, profissional. A Rafa Sinesgali. A Ana Paula agora, que a gente gravou. A gente gravou e vai liberar agora. Cara, jornalista da Globo. O Capriotti, que é da Bandeirantes, chegou no Catar agora. A gente pode gravar com ele quando ele voltar, né? Podemos. Chegou no Catar. A Janaína Lepre, que é jornalista da Rede Globo, né? Aparece nos jornais. O Influenciadora, Vicari, Jojoca. O Vicari, que é da SPN também. Né? Muita gente, cara. Muita gente. Só gente foda. Só. E é muito E louco. o Cássio e o Franco Tem uns no meio. meia boca, né? O Cássio e o Franco. Não, mas é muito louco porque, cara, a gente aprende que todo mundo tem alguma coisa que você pode aprender, né? Assim, literalmente mesmo, assim, é só você conversar. Você tá disposto a ouvir, conversa, né? História. Que E é muito doido como no dia a dia a gente não tem esse tempo para conversar de mente aberta com as pessoas, total, né? A gente tá com pouco tempo. Você precisa marcar um horário com a pessoa pra isso, né? Pra isso, cara. Pra isso. Tipo, quando que acontece uma conversa, cara, eu falando da minha vida, você falando da sua profissão, e isso rolando uma relação ali que, no fim das contas, você fala, pô, um fisioterapeuta com sei lá, o cara que define investimento no Google, tá ligado? Quando que isso vai ter uma sinergia? Porra, ele tem pra caralho. Pra caramba. Isso é muito foda. É legal trazer isso para outras pessoas, né? Também para outras pessoas ouvirem, não ficar preso nessa relação entre a gente. A gente, consegue trazer alguns detalhes, mas expor isso para todo mundo, né? E eu acho que isso que é igual, acho que os podcasts cresceram muito e a gente se baseou no começo, como a gente começou naquela época que o Flow estava muito grande, aí a inteligência limitada, tinha o Podpah, mas o que você vê de comum, assim, principalmente assim, o Flow atualmente, mas também na época do Monark, mais inteligência limitada, o Podpah, é que os caras, eles, assim, eu falei, o Monark menos um pouco porque ele discutia mais, mas a galera deixa os convidados falarem. E tem uma curiosidade, assim, real mesmo, sabe? Legítima, de querer saber, de mais do que ficar, já vir com uma pauta pronta, né? Apesar da gente dar uma estudada antes, né? Pra também, você vai entrevistar uma galera foda, você não vai chegar assim, pô, igual eles zoaram, né? Quem que falou? Acho que foi o Monark, né? Que o Abílio Diniz veio e ele começou a falar do Pão de Açúcar e falou, cara, Pão de Açúcar? Então você fundou. Porra, você mandar pro Abílio Diniz, você não sabia que ele fazia parte dos fundadores lá do grupo Pão de Açúcar aí também. Aí acho que é só, assim, descaso com um convidado, né? Não é que uma coisa desse tamanho. Mas eu acho que por isso que os podcasts cresceram, né? Comparado com um jornalista que às vezes já vai com a pauta pronta e... a gente tem meio que um roteiro ali, assim, um plano de fundo, mas a gente, cara, o assunto é livre. Vai pra qualquer lado. Às vezes no meio do assunto tá falando churrasco, no meio da conversa tá falando churrasco. Tá falando... O Mário Sérgio da Runfan, cara, das maiores assessorias de corrida, a gente ficou, sei lá, uns 10 minutos falando de Heineken 0, como é que é a cerveja.
Ali você também quebra o clima ali, sabe? Quebra o gelo, na verdade, né? Tipo, pra não ficar um clima pesado, né? Então, assim, de maneira macro, geral, é isso. Assim, quando você está disposto a ouvir mesmo, né, o que a pessoa tem para falar, você aprende mais. Pô, e um monte de empresário também te levou, empreendedor, assim, né? Dani Vitor. O Vitor, o Gabriel da Cimesh também. A galera que larga, os caras executivos, tem emprego dos sonhos e... A gente, já vi o que tinha para ver aqui, quero abrir um negócio meu, sabe? Então, a Marcela Told, né, que era do mercado financeiro e hoje é educadora física, fez ciências do esporte, eu acho, né? E o que esses caras todos, na visão de vocês, estão trazendo de mensagem até então? Com 60 episódios. 59, tira... E tira o primeiro do Cássio também. Tira o primeiro, 58. Mas o que esses episódios todos te trouxeram pra vocês em termos de mensagem, assim? Tipo, uma galera que tá envolvida, são protagonistas no trabalho e tem o esporte como um aliado, de repente, muitas vezes, né? Como um catalisador até do próprio trabalho, né? Vocês percebem isso muitas vezes nas falas, imagino, né? Sim, acho que aqui a gente percebe isso, que o esporte ajuda muito na relação que eles têm com o trabalho. Cara, o episódio do Raiz é muito isso, né? Que ele fala, cara, é questão de... Como é que ele falou aquela frase? Priorizar a energia. Gestão de energia. Gestão de energia, cara. Então, assim, você, não vai dar tempo de fazer tudo. Então, você, cara, tem que gastar energia com aquilo que faz mais sentido naquela hora. E outra coisa que ele falou também às vezes eu não vou conseguir fazer meu treino de 45 minutos, mas eu tenho 25 minutos. Eu vou fazer... Ele falou, se ele tiver 20, a partir de 20 ele faz. Eu vou fazer o meu melhor. Então, assim, cara, acho que dá para trazer para as outras pessoas que a gente conversou também é muito isso, dessa gestão de tempo, fazer o que é possível para você, porque... A gente já conversou com atletas profissionais, e aí, cara, é um mundo à parte, é outra mentalidade, mas a maioria é todo mundo amador, né? Então, todo mundo tem o esporte como uma ferramenta para poder fazer algum tipo de atividade e, consequentemente, melhora a condição ali no trabalho e tudo mais. A Mônica falou isso, né? Tipo, que a gente tem essa mentalidade assim, às vezes a gente já tá com a agenda apertada, fala, puta, se eu for fazer uma atividade física, eu vou perder 1 ou 2 horas de trabalho, sendo que eu poderia estar produzindo. Normalmente quando você tá atolado, essa mentalidade ela vem direto. Só que o que a Mônica tava falando é que, na verdade, não pode pensar dessa forma, né? Porque por exemplo, ela falou, quando eu bloqueio a minha agenda para fazer atividade física, eu volto muito mais produtiva pro trabalho, eu me sinto muito melhor durante a semana. Só que isso, quando você não tá fazendo atividade, é difícil de perceber, assim. Várias vezes eu já entrei, tipo, tô treinando legal, bonitinho. Cara, às vezes, você tá trabalhando pra caramba, fazendo um monte de coisa. Eu falei, cara, como é que eu tô conseguindo trabalhar ainda e treinar? E às vezes você vê, parece que eu não tô me sentindo bem, não tá rendendo, tô trabalhando pra caramba. E você vê, não tô fazendo atividade física aqui. Cara, você já passou por isso na pele assim? Eu já passei, já, cara. Então, cara, eu tava treinando pra maratona, velho, fudido, mas, cara, eu tava me sentindo muito bem, assim. E aí depois você, às vezes, dá uma parada, fica meio bodeado, assim, parece que tá tudo dando errado na vida. Então, realmente, uma coisa puxa a outra. Tem acho legal trazer, porque me trouxe isso. O Wagner Juliano, que a gente estava falando, né, sobre o episódio de lições do esporte para a vida, ele sempre traz uma frase que eu acho que não é dele, acho que é o Chaya fala isso, né, que foi seu paciente, o Felipe Chaya, foi aluno do Wagner, não sei se ainda é. Uhum. Que ele fala, ele trabalha com vendas, né, um cara que tem até um podcast sobre vendas que até Aceleração de vendas. Aceleração de vendas, que a Flávia, que já esteve aqui, esteve lá também, enfim. Estará no sistema. E ela tá fazendo parte agora do Aceleração. Legal demais. Então, tem uma frase que eu acho que o Vagnão sempre traz, e eu acho que é dele, que é a parada de que você... Não é uma frase, né? Mas é uma ideia de que você... Uma vez que você coloca um mega foco numa coisa, tipo, sei lá, numa prova, que seja... não tem jeito. Se você botou uma meta de uma prova, por exemplo... Você vai ter que cumprir com o treino e o tempo que sobrar, você vai ter que ser muito produtivo no trabalho, tá ligado? Isso. Então, tipo, é o que vocês estavam falando da gestão de energia, da gestão de tempo.
o esporte tá mega envolvido nisso. E eu, depois de muito tempo, dei o braço a torcer e comecei a ler o livro... Caramba, do hábito. O Poder do Hábito. E aí meio no que o Franco falou no começo também, que ele fala de hábitos angulares, aquele hábito que você muda e que desencadeia uma cascata de mudanças em outras situações. Pô, interessante. Então o esporte normalmente é isso, quando você se obriga a fazer um esporte regularmente, aí você tem que dormir melhor, você tem que se alimentar melhor e daqui a pouco você está produzindo bem e se relaciona bem com os outros, então é um catalisador aí, assim, de mudança para a vida mesmo, né, irmão? Sem dúvida. E você nunca se arrepende de ter ido treinar, cara? Nunca. O Putinelli fala isso, né? 0 arrependimentos de ter ido treinar. É isso, cara. Então, acho que isso, assim, essa lição também de não fazer esse tipo de conta, sabe? Puta, se eu for treinar, eu vou perder 1 hora de trabalho, não é... Essa conta realmente não funciona, cara. Você vai ganhar 1 hora de vida, né? Isso. Também tem isso. E eu ouço vocês toda semana. É óbvio que isso tem um viés do público que vocês já selecionam, né? Vocês selecionam alguém que faz esporte, né? Tem um esporte na sua vida e é bem sucedido na carreira. Mas todo início de episódio é como foi o de vocês aqui hoje. Pô, esporte sempre fez parte da minha vida. Desde criança eu fazia, todos os episódios foram assim, né? Então, isso é uma coisa importante também. Se você já embute isso nos filhos, nas crianças, ou praticar esporte, a chance disso chegar na fase adulta e reverter em bons profissionais, em bons cidadãos é enorme. Com certeza. Com certeza. Legal demais, cara. Legal demais. Puxando só uma coisa que também me remeteu ao episódio passado que a gente já fez com o Wagner, é a questão da resiliência também, né, cara, que o esporte traz, né? Acho que isso é um papo legal pra trazer. Então, pô... De frustração e... no trabalho nem... E acho nunca que... você vai estar 100% feliz. Então, cara, no esporte também não, né? E acho que uma outra coisa que traz é uma das coisas que você falou do aprendizado da corrida, especificamente para você, Fabião, que é começar a enxergar o negócio mais a longo prazo e no seu corredor de 100 metros. Total, acho que isso né? Então, muito. tipo, você começa a tomar a decisão entre o que é confortável e gostoso para o momento e o que vai trazer fruto no futuro. Sim. Aí você fala, puta, eu vou decidir por isso agora, vai doer um pouquinho, vai sofrer, mas lá na frente vai valer a pena. E às vezes o na frente nem é tão na frente assim, né? Não, mas eu nunca fiz maratona, querendo fazer, mas o processo da meia já ensinou bastante isso, assim. Por exemplo, eu sei que, bom, sei lá, você me chama para correr 21 agora, eu vou fazer porque eu tô treinando, mas se eu tô destreinado, eu sei, pô, não vou fazer 21. Se eu fizer 21, eu vou correr, andar e vou me arrebentar, vou ficar com dor em algum lugar. Mas se eu sei, em 3, 4 meses, eu sei que eu já conheci esse processo, eu sei que dá certo, então você começa a conhecer que... A dominar a distância. Exato. Você começa, eu entendo que eu preciso de tantos dias, que eu preciso fazer nesse ritmo, enfim. E sobre resiliência, teve um episódio, nossa, o Franco que tá lendo agora, falou que tá lendo os livros todos do Taleb. Acabou? Então você vai poder comentar sobre isso. Teve um episódio do Paulo Visaco, que faz Ironman, tá indo pro Ultra Ironman agora, que é o B515, que é o Ironman vezes 2, já fez, cara... É muito louco. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ironman vezes 2. E aí quando a gente pediu pra indicar livro e tal, na verdade foi acho que no meio do episódio, que a gente sempre pede pra indicar livro, mas ele falou, eu tiro muito aprendizado do livro Antifrágil, do Taleb, que ele fala que não é que você tem que ser resiliente, porque ele deu um contexto diferente. Ele falou, cara, você tem que, assim, com as adversidades e com o processo, você tem que sair uma coisa totalmente melhor, diferente. né? Melhor. Não é só voltar... Que é o conceito do antifrágil, né? A resiliência tem a ver com você tomou porrada, caiu no chão, você aguenta. volta pra onde você tava. Pra onde você tava, no mesmo estágio. Exato. Mas ele falou que ele tira muito insight do antifrágil, né? Pô, isso aí é o puro processo de treinamento, a supercompensação, né? É exatamente isso. Ele se baseia no processo de não exatamente, mas assim, ele cita estudos de estresse para falar que ele cunhou, mas aí ele defende que ele cunhou a palavra antifrágil porque não tinha um antagonista para fragilidade. Só que para força mental, né?
Não é só mental. Ele fala isso em relação ao mercado financeiro, boa. a tudo. Em alimentação, ele fala tudo, assim, de... enfim... É o livro que você está lendo agora? Tô. Se você tem algo muito estável, muito recorrente ali, você normalmente não está muito preparado para se vier uma coisa inesperada ali, né? Sim. E quando você tem momentos, igual ele fala de... Cara, assim, enfim, tudo tem os dois lados, mas, por exemplo, eu tenho uma hora, não sei se você já leu o livro inteiro, né? Eu ainda estou lendo ele, mas tem uma hora que ele falou a diferença de quem tem remuneração variada, né, e de quem tem salário fixo, né? Porque o variado ali, ele tá acostumado com alto e baixo, ele já sabe se virar para conseguir. Quanto o que tem um trabalho estável, tem um lado bom de estar estável, né, todo mês dormir ali, mas, cara, se do dia para a noite é mandado embora, vem uma crise, normalmente ele não é antifrágil, né? Ele não ele se reinventaria ali. Ele coloca realmente como um problema de uma falsa segurança. Uma falsa segurança, Então, tipo, o cara tem a sensação de segurança porque ele tá vendo algo perene, mas que não depende dele. Sim. Então, assim que aquela pessoa que paga ele tiver que tomar qualquer decisão, que tiver que abdicar dele, ele tá ferrado. E geralmente esse cara não tem uma cobertura. Enquanto o cara autônomo, né? E a tomada de decisão desse cara, que não depende né, do empregado ali, ela é muito mais fácil do que a tomada de decisão de, sei lá, demitir um cara que depende totalmente do trabalho dele, né? O cara que é autônomo e tá levando gente pra clínica, por exemplo, né? É muito mais difícil essa tomada de decisão, né, pro tomador de decisão do que um cara que paga um salário fixo. Uma coisa é só custo e outra é uma relação ganha-ganha. É mais ou menos isso. Então, assim, a gente aprende também esse tipo... E aí, assim, são... Cara, todo episódio você aprende um negocinho, mas igual, por exemplo, isso é uma coisa que me chamou muito, que me fez comprar o livro Antifrágil pra ler, né? Porque vocês devem sair com uns puta insight, assim. Pra caramba. Cara, é que falta tempo, assim, literalmente. Falta tempo pra pegar todos os insights e trabalhar, né? Muita informação. Mas aí o Visaco falou assim, cara, porque literalmente pra ele é assim, cara, se inscreve numa prova. Mas eu não tô treinando, se inscreve, porque o processo em si, se você conseguir ou não fazer, tentar, alguma coisa ali, você vai sair diferente do processo. Então ele falou que essa mentalidade dele, né, trazendo do Taleb, ele falou que ajuda muito, assim, ele de... põe uma meta que você não vai conseguir fazer. Mas eu posso não conseguir fazer. Você pode, não, mas no processo você vai começar a nadar um pouco mais, treinar um pouco, vai conhecer mais pessoas. Então você começa meio que a cavar situações que você não tem controle ali para... E o problema é que isso vicia, né? Isso vicia. Não, só para avisar, estamos chegando talvez no limite aí de horário, senão a gente tocava. Mas a gente vai continuar tocando. E para você que está aqui ouvindo até então e, queria ouvir mais, queria saber mais, tem como você ficar nos bastidores. Como que é isso, Franco? Eu que falo ou o Cássio que fala? Eu tô rouco, cara. Pode deixar. Você tá exigindo de mim? Eu falo. Tá bom. Então, se você quer ficar aqui no backstage, acompanhando o resto da resenha pós-gravação do podcast, tem uma forma que é através do nosso Apoia-se. Então, apoia.se/Movimento em Foco, você tem acesso ao nosso backstage aqui no StreamYard. E tem como também, a depender ali de qual nível de apoio que você está dando, sentar aqui com a gente e tá perguntando aqui, ó, cadeirinha aqui do lado reservada para você. Você pode perguntar ao vivo. Então fica o convite para conhecer aí o nosso apoio. Abraço pro Júlio que tá aí atrás. Julião, de bola. Tá vendo aqui ao vivo, pô. Ao vivaço. Gente boa demais. É isso. Ficou um pouco na dele hoje, né? Mas... Não, ficou. Tá tomando a cerveja. Não quis atrapalhar, mandou bilhetinho. A gente tem convidado aí de Belém do Pará querendo, né? Querendo. Soltar na tela? Eu vou soltar alguns comentários na tela, inclusive o do Gabriel Garcia, que já rolou um comentário dele aqui no início da live. Antes, tem um comentário do amigo de infância do Cássio aqui, ó. Pergunta ao Cássio se ele já tirou 10 em física. Grande abraço a todos. Cássio sempre foi o último a ser escolhido na infância. Eu tinha certeza. Eu já contei essa história da física alguma vez, não? Não, agora é o momento. Não, vai ficar para outro dia. Isso aí tem que ser... Na verdade, isso aqui é só para os apoiadores, porque eu posso ser preso se eu atuar. E
E o Fett, o Felipe Liberatores, o cara que perguntou isso, é o sogro da minha filha, futuro sogro da minha filha. Ele mora nos Estados Unidos, tem um gringuinho dele lá, um aninho de idade. O cara querendo arranjar já, velho. Não, ele quer a Luísa Morena pro filho dele, né? Mas eu vou incentivar, porque o moleque é bonitinho, vai ganhar em dólar. Cadê a liberdade, cara? Green card. Ó, vamos lá. Comentário aqui do Gabriel Garcia. Ele que, enfim, a gente comentou que ele faz atividade física regular graças ao Sistema e ao Movimento em Foco. Ele mandou: acabei de assinar o Tô Patrão. Tô no aguardo do copo chegar aqui em Belém. Opa! A gente vai ter que fazer chegar. E o Tô Patrão tem um benefício extra, né? Outro benefício. Qual que é esse benefício, Ele cara? pode escolher uma frase para um de nós falar. Convidados não, né? Convidados não. Mas o Rafa, Franco e Cássio podem. O Rafa não, hein? Ele pode escolher uma frase pra gente falar no meio do episódio. Isso, a ideia Nossa, eu queria muito que o Cássio falasse uma frase. É só Ué, você pode assinar. É fácil. Essa é a graça. Eu vou mandar o direct pro Gabriel pra ele mandar a frase. Vamos lá, aqui mais. Sensacional o papo. O próprio Felipe, amigo de infância aí do Cássio. Sensacional o papo. Não sou da área, mas tô sempre ligado. Show de bola. É isso, galera. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Alexandre Bastos. É isso? Suíço? Galera boa. Show de bola. Suíço. Vamos ver. Gostei que o Bessa disse. Meta faz parte do processo. Show, show. E ele continua. Tem mais um comentário do Alexandre Bastos por aqui. Mesmo que nunca atingida, faz o cidadão se movimentar. Olha lá, ó. Pô, esse cara é um fenômeno. Esse cara, ele faz cerveja. Que Cachaça. episódio, hein? Não, é cachaça. Ele toma cachaça. Ele toma também. cachaça. Mas é um cara, já fez boca. Corredor canela fina, assim, cara. Corre bem. Recebeu a gente em casa, ele mudou de casa agora e falou que a gente precisa ir lá conhecer. Então vamos lá, o Suíço. Iremos em Suíço. Obrigado aí, Fabião e Thiago, por participarem aí como convidados. Foi bom demais, cara. Prazer. Foi bom demais. Acho que a gente tem que fazer mais esse mash-up. Vamos, faremos. Fazer Obrigado aí pelo Bom pra convite, retribuindo a visita de vocês lá. E Foram bem servidos? bem servido, ó, cerveja gelada, tava ótimo. Quarta-feira, Papo bom. amanhã 6 da manhã estamos atendendo. É isso. Tô 6 dias bebendo, meu Deus. E amanhã é tomando cafezinho no Esse copinho aqui, americano esse aqui, do eu vou ter, Movimento esse em aqui eu vou ter Foco. que botar na tela também, ó. Não vai ter como. Vini Maker, Ah, só Vini os Maker. bravos. Ah lá. Vini Maker. Acompanhou. Ô, fenômeno, esse aí é o garoto que Ó, mais precisa- trabalha precisa- no ó, Brasil. Precisa ser estudado esse Precisa menino, ser velho. estudado. Nossa. Esse aí vai ser um episódio só pra contar as histórias dele. Trabalha mais que o Thiago Kawamura? Muito, nossa. E toma uns esporros, nossa, tadinho. Ô, obrigado, Vini. Você é fera demais, velho. Show de bola. Obrigado demais. Isso aí. Obrigado demais. E pra quem acompanhou até Ô, deixa eu agora- fazer um merchan desse tema, velho. Verdade, porra. Que Caramba, isso? Nossa, meu. desculpa, velho. Pô, Vamos lá, finalzinho do episódio, por favor. Pô, quem não acompanha a gente, aí eu posso falar nessa câmera aqui? Nessa câmera. Quem não acompanha a gente, pô, faz o favor. Sistema Podcast no Instagram, Fábio Bessa, Tica Kawamura. Se você ouve no YouTube, no Spotify, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, bate sininho, segue, classifica 5 estrelas, faz tudo o que tiver que fazer. E a gente tá sempre apoiando aqui o Movimento em Foco também. Tudo isso que ele falou vale pra gente, então. Facilitando a minha Preguiça parte. de falar tudo. Mas tamo aí. Beleza, bom demais. Obrigado, gente. Ó, ouso dizer que foi um dos episódios que a gente teve uma audiência mantida no alto, assim, boa, cara. Foi mesmo. Pô, a gente teve aí 20 pessoas acompanhando ao mesmo tempo. Ô, louco. Será que É foi? coisa. Fora o Júlio aqui atrás, né? Fora o Julião. Obrigado, Gil. Gente, muito obrigado. Espero que tenham curtido o papo de verdade. E fiquem atentos aí, sempre nas quartas-feiras. Estamos por aqui gravando. E de que dia saiu o Sistema? Sistema todas as terças, Terça-feira, 5 da manhã, tá no ar. E durante a semana, cortes. Então pronto, ó. Segunda-feira, Movimento em Foco. Terça-feira, Sistema. E você já tem uma agenda. Acabou. Perfeito, acabou. Obrigado, galera. Até mais. Até o Valeu, próximo gente. episódio. Valeu.